Em uma vila movimentada de pescadores, nas margens do mar da Galileia, chamada Betsaida, um lugar que acolhia tanto judeus quanto gentios, nasceu um homem cujo destino parecia ser o anonimato. Seu nome era Simão, filho de Jonas. Sua vida começou em meio à serenidade das águas da Galileia, onde ele vivia o cotidiano simples de um pescador. Este cenário remoto, sob o domínio do Império Romano, era marcado pelas dificuldades enfrentadas por aqueles que viviam da pesca. Simão seguia seu curso até que, por volta do ano 30, um encontro inesperado mudaria sua vida para sempre. Foi quando ele cruzou o caminho de Jesus, trazendo uma mensagem que deixaria uma marca profunda em sua alma. O simples pescador encontrou algo além de qualquer riqueza, um propósito maior que transformaria sua história. No entanto, antes de ser conhecido como Pedro, Simão era apenas o filho de camponeses humildes, Jonas e sua esposa. Assim como muitas crianças da época, sua vida parecia destinada ao trabalho árduo e à sobrevivência em um mundo dominado pelo Império Romano. Ninguém poderia imaginar que aquele menino, nascido em circunstâncias tão modestas, desempenharia um papel tão importante na história da humanidade. Simão nasceu cerca de um ano antes de Cristo, em um período tumultuado tanto política quanto religiosamente, o que moldou profundamente seu caráter e sua trajetória. Desde cedo, Simão demonstrou ser uma pessoa de espírito firme. Cresceu em um ambiente moldado pela pesca e pelo comércio, o que lhe conferiu uma personalidade determinada e forte, qualidades necessárias para sobreviver em um mundo cheio de desafios. Ainda jovem, ele testemunhou seu pai, Jonas, formar uma parceria de pesca com Zebedeu, que era parente da mulher que mais tarde se tornaria sua esposa. Zebedeu também era pai de João, um amigo próximo de Simão que, assim como ele, se tornaria um discípulo de Jesus. A rede de relações entre os pescadores de Betsaida era intrincada e revelava como essas conexões familiares e profissionais formavam a base da comunidade local. A pesca, na época, não era apenas uma atividade de subsistência, mas uma indústria vital sob o controle romano. Homens como Simão, que trabalhavam nesse setor, eram frequentemente vistos com suspeita pelos romanos, que os tributavam pesadamente. Aos 25 anos, Simão deu um passo importante em sua vida ao se casar com uma mulher de sua cidade natal. Para atender às demandas da pesca sob o domínio romano, ele e sua esposa se mudaram para Cafarnaum, uma cidade portuária vibrante e movimentada. Foi em Cafarnaum, por volta de 27 d.C., que Simão, seu irmão André e seus sogros ouviram pela primeira vez os ensinamentos de João Batista, às margens do Rio Jordão. A mensagem de João Batista despertou a curiosidade de Simão, mas ele estava fortemente enraizado nas responsabilidades de sua vida como pescador e não se deixava levar facilmente por promessas que pareciam focar apenas na vida após a morte. Para Simão, a sobrevivência diária em meio à opressão romana era uma realidade mais urgente. Enquanto isso, seu irmão André foi profundamente tocado pela mensagem de João Batista, juntando-se ao movimento e deixando Simão responsável pelos negócios da pesca. No entanto, o encontro decisivo que mudaria para sempre a vida de Simão estava prestes a acontecer. Quando André testemunhou o batismo de Jesus por João Batista, ele ouviu as palavras que ecoariam em sua mente para sempre. Jesus foi proclamado o Cordeiro de Deus. André ficou impressionado e decidiu seguir Jesus, absorvendo cada um de seus ensinamentos e convencendo-se de que João estava certo, mas que Jesus tinha algo a mais a oferecer. Determinado a compartilhar sua descoberta, André persuadiu seu irmão Simão a encontrar Jesus. Simão, inicialmente cético, hesitava em aceitar tais ideias sem questionar. No entanto, quando Jesus conheceu Simão, foi em um momento de grande desânimo. Após uma noite de pesca infrutífera, Simão estava pronto para voltar para casa com as mãos vazias, frustrado com seus esforços em vão. Foi nesse momento, com suas redes vazias e a frustração evidente, que sua vida começou a mudar. Lucas narrou com grande precisão o que se desenrolou a seguir. Após concluir seu ensinamento, Jesus direcionou Simão: vá para as águas profundas e lance suas redes para pescar. Simão, com uma mescla de exaustão e curiosidade, respondeu: Mestre, trabalhamos arduamente durante toda a noite e não conseguimos nada. Mas, já que você diz, lançarei as redes novamente. O que aconteceu depois foi absolutamente impressionante. As redes, ao tocarem a água,
encheram-se de peixes em uma quantidade tão inacreditável que começaram a rasgar. Simão e seus colegas, atonitos com a pesca milagrosa, chamaram rapidamente seus parceiros no outro barco para ajudar. Juntos, eles encheram ambos os barcos até o ponto de quase afundar. O espanto tomou conta de todos. Ao presenciar tal milagre, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus e, tomado por uma profunda consciência de sua pequenez diante da presença divina, exclamou: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Foi um momento de revelação espiritual, em que a autoridade celestial de Jesus se manifestou de forma inegável. Todos os presentes ficaram maravilhados com a pesca abundante e com o homem que a proporcionara. Esse episódio, registrado em Lucas 5, marcou o início de uma transformação significativa na vida de Simão, que, a partir daquele ponto, começaria sua jornada como Pedro, o apóstolo firme e resoluto. Jesus, além de demonstrar sua autoridade, reconheceu a força interior de Simão. Ele o convidou a segui-lo, prometendo que o transformaria em um pescador de homens. Qualquer hesitação que Simão pudesse ter tido se dissipou ali. Ele abandonou as redes e decidiu seguir o Messias. Pouco tempo depois, ocorreu um momento marcante. Ao chegarem à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas diziam sobre ele. As respostas variavam. Alguns o comparavam a João Batista, outros a Elias ou Jeremias, ou até mesmo a algum dos profetas. Mas então, Jesus fez a pergunta mais importante: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, com firmeza, declarou: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. As palavras de Pedro ecoaram profundamente. Jesus, reconhecendo que essa revelação viera diretamente de Deus, disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Esse momento marcou a ascensão de Simão, agora Pedro, a uma posição de liderança entre os discípulos. No entanto, a estrada que o aguardava não seria fácil. Haveria desafios imensos que testariam sua fé e determinação. Mas, com a promessa de Jesus em seu coração, Pedro estava pronto para enfrentar qualquer adversidade em nome da mensagem que agora compreendia ser a mais preciosa de todas. A transformação de Pedro foi profunda. Ele deixou para trás seu trabalho, sua família e a vida segura que conhecia para seguir Jesus. Ao fazer isso, ele se uniu a uma revolução espiritual que desafiava não só o poder opressor de Roma, mas também as tradições rígidas do Sinédrio. Ao lado de Jesus, Pedro presenciou e participou de inúmeros milagres, desde a transformação da água em vinho nas bodas de Caná até a cura de sua própria sogra, fortalecendo sua convicção de que Jesus era o Messias. Entretanto, a jornada de Pedro não foi isenta de desafios e momentos de dúvida. Um de seus maiores testes ocorreu durante uma tempestade no mar da Galileia. Depois de alimentar milagrosamente uma multidão de 5.000 pessoas, Jesus mandou seus discípulos adiantarem-se de barco enquanto ele orava. Durante a noite, os discípulos enfrentaram ventos furiosos e ondas turbulentas. De repente, viram uma figura caminhando sobre as águas em direção a eles. Aterrorizados, acreditaram estar vendo um fantasma. Jesus, percebendo seu medo, os acalmou. Não tenham medo, sou eu. Foi então que Pedro, sempre ousado, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo sobre as águas. Jesus o convidou, e Pedro, com coragem, saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ao perceber a força do vento ao seu redor, ele vacilou. O medo tomou conta, e ele começou a afundar, clamando: Senhor, salva-me. Jesus prontamente estendeu a mão e o resgatou, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Juntos, eles voltaram ao barco, e o vento se acalmou. A experiência de Pedro foi uma verdadeira lição de fé e confiança. Ela lhe mostrou que, mesmo em meio a situações mais desafiadoras, confiar em Jesus era a chave para superar o medo e a incerteza. Esse evento reforçou ainda mais sua dedicação à missão que ele e Jesus haviam abraçado.
Outro momento marcante na jornada de Pedro foi a transfiguração. Em um determinado dia, Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha elevada, muitas vezes identificada como o Monte Tabor. Enquanto estavam no alto, algo extraordinário aconteceu. Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Subitamente, Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus, e os três começaram a conversar. Esse encontro representou a união entre a lei, simbolizada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, confirmando Jesus como o Messias prometido. Como era de seu caráter impulsivo, Pedro logo sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Entretanto, enquanto ainda falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz vinda dela proclamou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no." Cheios de medo, os discípulos caíram com o rosto em terra. Jesus, então, se aproximou deles, os tocou e os encorajou a não temer. Quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus e receberam a ordem de não contar a ninguém sobre o que presenciaram até que ele ressuscitasse dos mortos. Essa instrução visava garantir que os discípulos estivessem preparados para o que estava por vir após a ressurreição. Apesar das experiências profundas que viveram juntos, a compreensão de Pedro sobre a verdadeira missão de Jesus ainda estava em constante transformação. Ele lutava para alinhar sua expectativa de um Messias que libertaria o povo à imagem do Messias sofredor que Jesus anunciava ser. A transfiguração foi um poderoso momento de revelação divina, mas também um lembrete de que Pedro ainda tinha muito a aprender sobre o reino de Deus que Jesus estava estabelecendo. Perto do final de seu ministério, Jesus começou a explicar aos discípulos que ele precisaria ir a Jerusalém, onde sofreria nas mãos dos líderes religiosos, seria morto e ressuscitaria no 3º dia. Chocado com essa revelação, Pedro chamou Jesus à parte e o repreendeu, dizendo: "Isso nunca acontecerá contigo." Jesus, porém, respondeu com firmeza: "Afasta-te de mim, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Embora essa resposta pareça dura, Jesus não estava insultando Pedro diretamente, mas sim corrigindo o pensamento equivocado que se manifestou em suas palavras. Pedro, movido pelo amor e pela preocupação com o Mestre, ainda não entendia plenamente o propósito de Jesus. O ponto culminante do discipulado de Pedro ocorreu durante a última ceia, quando Jesus compartilhou com os discípulos que um deles o trairia. A declaração gerou desconforto e incertezas entre os presentes. Pedro, buscando afirmar sua fidelidade, declarou que, ainda que todos o abandonassem, ele jamais faria isso. Em resposta, Jesus previu que, antes que o galo cantasse naquela madrugada, Pedro o negaria 3 vezes. Mais tarde, no jardim do Getsêmani, enquanto Jesus orava, Judas Iscariote chegou com soldados para prendê-lo. Tomado por um ímpeto impulsivo, Pedro puxou sua espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus, no entanto, o repreendeu, dizendo: "Guarde sua espada, pois todos os que empunham a espada perecerão pela espada." Em um gesto de compaixão, ele curou a orelha de Malco, demonstrando seu compromisso com a paz, mesmo no momento de sua prisão. Após a prisão de Jesus, Pedro e os outros discípulos o seguiram à distância até a casa do sumo sacerdote. Enquanto aguardavam no pátio, uma criada reconheceu Pedro e o acusou de ser um dos seguidores de Jesus. Temendo por sua segurança, Pedro negou conhecer Jesus. Isso se repetiu 2 vezes mais. E, ao final da 3ª negação, o galo cantou, conforme Jesus havia predito. As palavras de Jesus ecoaram na mente de Pedro, que, tomado por remorso e tristeza, saiu dali e chorou amargamente. O paradeiro de Pedro durante a crucificação de Jesus não é detalhado nos evangelhos, o que sugere que, assim como os outros discípulos, ele pode ter se escondido por medo de ser capturado ou perseguido devido à sua associação com o Mestre. Durante esse período, embora pareça que os discípulos demonstraram certa covardia, é importante lembrar que eles estavam enfrentando um momento de intenso medo, confusão e desespero. A prisão e crucificação de Jesus deixaram seus seguidores desorientados, sem entender completamente o que estava acontecendo. 3 dias após a crucificação,
Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo logo de manhã para ungir o corpo de Jesus. No entanto, ao chegarem lá, depararam-se com a pedra que fechava o túmulo removida, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Pouco depois, Jesus apareceu a Maria Madalena e a instruiu a compartilhar a notícia de sua ressurreição com os discípulos. Esse foi o ponto de virada na jornada de Pedro e dos demais seguidores, marcando o início de uma nova fase. Maria obedeceu e foi contar aos discípulos sobre a ressurreição. Ao ouvir a notícia, Pedro, acompanhado por João, correu até o túmulo e, ao chegar, constatou que o corpo de Jesus realmente não estava mais lá. Mais tarde, Jesus apareceu a seus discípulos em diversas ocasiões, inclusive em um momento significativo próximo ao mar da Galileia. Naquele dia, Pedro e outros discípulos estavam pescando, mas não haviam conseguido nada durante toda a noite. Ao amanhecer, viram alguém à beira do mar, mas não o reconheceram de imediato. Jesus, então, os instruiu a lançar as redes do lado direito do barco. Eles obedeceram, e a rede se encheu com tantos peixes que quase não conseguiram puxá-la de volta. Foi nesse instante que João reconheceu Jesus e exclamou para Pedro: "É o Senhor." Sem hesitar, Pedro vestiu sua capa e pulou na água, nadando até a margem para encontrar Jesus, enquanto os outros discípulos seguiram com o barco e a grande quantidade de peixes. Na praia, Jesus estava preparando uma fogueira, assando peixe e pão, e convidou os discípulos a trazerem alguns dos peixes recém-pescados para comerem juntos. Após a refeição, Jesus teve uma conversa profunda com Pedro. Ele perguntou 3 vezes: "Simão, filho de Jonas, tu me amas?" Cada vez, Pedro reafirmava seu amor por Jesus, e em cada resposta, Jesus o instruía: "Apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas." Essa conversa simbolizou o perdão e a restauração de Pedro, preparando-o para a liderança que exerceria na igreja cristã primitiva. Com a ressurreição de Jesus, Pedro recebeu a responsabilidade de cuidar da comunidade de seguidores e liderar a igreja que estava por nascer. Nos 40 dias que se seguiram à ressurreição, Jesus apareceu várias vezes a seus discípulos, incluindo Pedro. Em uma dessas aparições, ele deu instruções finais. Pediu que permanecessem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo e os comissionou como suas testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas também em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após dar essas últimas instruções, Pedro e os outros discípulos observaram com admiração Jesus sendo elevado ao céu, até que uma nuvem o ocultou de sua vista. Enquanto olhavam para o céu, 2 anjos vestidos de branco apareceram e lhes disseram que Jesus retornaria da mesma maneira como subira ao céu. Seguindo as orientações de Jesus, Pedro e os demais discípulos retornaram ao cenáculo em Jerusalém, onde se dedicaram à oração e aguardaram a vinda do Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles de maneira poderosa, como um vento forte, enchendo a casa onde estavam. Línguas de fogo repousaram sobre cada um, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, capacitados a falar em diferentes línguas. Pedro então se levantou e pregou um sermão impactante, explicando que aquilo era o cumprimento das promessas divinas. Ele falou sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, declarando o Senhor e Cristo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas, marcando o nascimento da igreja cristã e o início de sua expansão, com Pedro desempenhando um papel central como líder e pregador. Após a ascensão de Jesus, a liderança de Pedro na igreja primitiva tornou-se ainda mais evidente. Mesmo com seus erros passados, ele assumiu a responsabilidade de guiar os novos cristãos e propagar a mensagem de salvação. Um de seus primeiros atos de liderança foi supervisionar a escolha de Matias como apóstolo, preenchendo a vaga deixada por Judas Iscariotes. Além disso, no início de seu ministério, Pedro realizou um milagre significativo no templo, conhecido como o Milagre no Portão Formoso. De acordo com o relato em Atos dos Apóstolos, Pedro e João estavam a caminho do templo para orar quando encontraram um homem coxo de nascença pedindo esmolas no Portão Formoso. Em vez de lhe dar dinheiro, Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro pegou o homem pela mão e o ajudou a se levantar. Imediatamente, seus pés e tornozelos ficaram fortes, e ele começou a andar, a pular e a louvar a Deus.
Esse milagre causou um grande impacto entre os presentes no templo e deu a Pedro a chance de pregar sobre Jesus Cristo e sua ressurreição no pórtico de Salomão. Ao ouvirem a pregação de Pedro e João, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus ficaram extremamente incomodados. Como resultado, ambos foram presos e mantidos sob custódia até o dia seguinte, já que a noite havia caído. No dia seguinte, Pedro e João foram levados perante o sinédrio para serem interrogados, principalmente sobre como e em nome de quem haviam realizado a cura do homem coxo. Cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu com coragem, afirmando que a cura havia sido feita em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem eles haviam crucificado, mas que Deus ressuscitara dos mortos. Pedro também destacou que a salvação não poderia ser encontrada em nenhum outro além de Jesus. Essa declaração não agradou ao sinédrio, mas eles se viram em uma situação complicada, já que o milagre era inegável e tinha sido testemunhado por uma grande multidão. Diante disso, decidiram ordenar que Pedro e João não pregassem mais em nome de Jesus. No entanto, a resposta firme de ambos foi que obedeceriam a Deus, e não aos homens, e que não poderiam deixar de falar sobre o que haviam visto e ouvido. Apesar de novas ameaças, o sinédrio, incapaz de chegar a uma decisão sobre a punição, acabou libertando Pedro e João, provavelmente influenciado pela presença do povo que havia testemunhado o milagre. Pedro também teve um papel central na administração e ensino na igreja primitiva. Um dos episódios mais marcantes envolveu Ananias e Safira, um casal que fazia parte da comunidade cristã. De acordo com Atos 5:1-11, o casal vendeu uma propriedade, mas, em vez de entregar todo o valor para a comunidade, como era comum, eles decidiram reter uma parte do dinheiro, embora fingissem que estavam doando tudo. Ananias entregou parte do valor aos apóstolos, mas Pedro, orientado por uma revelação divina, o confrontou, perguntando por que ele havia mentido ao Espírito Santo e escondido parte do dinheiro. Pedro explicou que Ananias não era obrigado a vender a propriedade ou doar o lucro, mas que seu pecado era mentir não aos homens, mas a Deus. Ao ouvir as palavras de Pedro, Ananias caiu morto imediatamente. Cerca de 3 horas depois, Safira, sem saber o que havia acontecido com seu marido, chegou ao local. Pedro a questionou sobre o valor da venda, e ela, seguindo a mesma mentira de Ananias, confirmou o valor falso. Pedro então a advertiu de que ela havia testado o Espírito do Senhor, e que os homens que enterraram seu marido estavam à porta prontos para levá-la também. Safira caiu morta aos pés de Pedro e foi enterrada ao lado de Ananias. Esse episódio trouxe grande temor sobre toda a igreja e sobre aqueles que ouviram o ocorrido, servindo como um poderoso lembrete da seriedade de viver em sinceridade e integridade dentro da comunidade cristã. Com o crescimento da igreja primitiva, Pedro e os outros apóstolos começaram a enfrentar mais perseguições. O sumo sacerdote ordenou a prisão de Pedro e dos apóstolos, planejando julgá-los. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os instruiu a voltar ao templo para continuar pregando. Obedecendo à ordem, Pedro e os outros retornaram ao templo para ensinar. Quando o sumo sacerdote e seus colaboradores mandaram buscar os apóstolos na prisão, descobriram que eles haviam desaparecido. Mais tarde, descobriram que estavam novamente no templo, ensinando o povo. Pedro e os outros apóstolos foram trazidos de volta para mais um interrogatório, onde o sumo sacerdote lembrou que eles haviam sido proibidos de pregar em nome de Jesus. Pedro e os apóstolos responderam mais uma vez que deviam obedecer a Deus e não aos homens. Isso enfureceu o sinédrio, que chegou a planejar matá-los. No entanto, Gamaliel, um respeitado fariseu e mestre da lei, sugeriu que eles fossem cautelosos, argumentando que, se o trabalho dos apóstolos fosse de origem humana, desapareceria, mas se fosse de Deus, eles não poderiam impedi-lo. O sinédrio aceitou o conselho de Gamaliel e libertou os apóstolos, mas não sem antes castigá-los com açoites. Pedro e os outros saíram do sinédrio regozijando-se, pois se consideraram dignos de sofrer por causa do nome de Jesus, e continuaram pregando com ainda mais determinação. Pouco depois, Pedro teve um encontro peculiar com um homem chamado Simão, na região de Samaria. Simão era um feiticeiro que impressionava as pessoas com suas habilidades mágicas. No entanto, ao ouvir a pregação de Filipe sobre o Evangelho, Simão se converteu e foi batizado. Quando Pedro e João chegaram a Samaria, oraram para que os novos crentes recebessem o Espírito Santo,
E isso aconteceu. Ao ver o poder do Espírito sendo concedido, Simão ofereceu dinheiro aos apóstolos, desejando comprar a habilidade de impor as mãos e conceder o Espírito Santo. Pedro repreendeu Simão duramente, dizendo que seu coração não era reto diante de Deus e que o dom de Deus não poderia ser comprado com dinheiro. Essa repreensão destacou a importância de um coração puro e sincero ao buscar o Espírito Santo e na aceitação do Evangelho. Pedro estava prestes a enfrentar um novo desafio significativo, com repercussões para todos os gentios. Um centurião chamado Cornélio, um homem piedoso, teve uma visão na qual um anjo lhe ordenou que enviasse mensageiros a Jope para chamar Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor. Enquanto os mensageiros de Cornélio estavam a caminho, Pedro também teve uma visão. O céu se abriu e um grande lençol desceu, contendo todos os tipos de animais, répteis e aves, muitos dos quais eram considerados impuros pela tradição judaica. Uma voz ordenou a Pedro que matasse e comesse esses animais. Como um judeu observante, ele se opôs, afirmando que nunca havia consumido nada impuro. Contudo, a voz lhe disse para não considerar impuro o que Deus havia purificado. Essa experiência se repetiu 3 vezes, e em seguida, o lençol foi retirado do céu. Enquanto Pedro refletia sobre a visão, o Espírito lhe revelou que os mensageiros de Cornélio o estavam procurando e que ele deveria acompanhá-los sem hesitação. Pedro encontrou os mensageiros e dirigiu-se à casa de Cornélio em Cesareia, onde o centurião havia reunido parentes e amigos para ouvir suas palavras. Pedro explicou que, de acordo com a tradição judaica, associar-se com gentios era proibido, mas Deus lhe havia mostrado que não deveria considerar ninguém impuro. Ele então compartilhou o Evangelho, relatando o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam, incluindo os gentios, surpreendendo os crentes judeus que acompanhavam Pedro. Em seguida, Pedro ordenou que Cornélio e sua família fossem batizados em nome de Jesus Cristo, marcando um passo significativo na expansão do Evangelho aos gentios. Entretanto, a perseguição aos membros da igreja primitiva persistiu, e Pedro enfrentou a prisão novamente. O rei Herodes Agripa, também conhecido como Herodes Antipas, começou a perseguir os cristãos, executando Tiago, irmão de João, o que agradou os líderes judeus. Herodes, então, prendeu Pedro durante a festa dos pães asmos, sendo guardado por 4 grupos de soldados. A igreja, ciente da prisão de Pedro, começou a orar fervorosamente por ele. Na noite anterior ao julgamento programado por Herodes, enquanto Pedro dormia entre os soldados, acorrentado, um anjo do Senhor apareceu em sua cela, iluminando a escuridão. O anjo acordou Pedro e o instruiu a levantar-se rapidamente, e assim que fez isso, as correntes caíram de seus pulsos. O anjo mandou que Pedro se vestisse e o seguisse. Acreditando estar em uma visão, Pedro não percebeu o que realmente ocorria. Eles passaram pelos guardas e chegaram a um portão de ferro que se abriu automaticamente. Após percorrer uma rua, o anjo o deixou. Ao se dar conta de sua liberdade, Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Quando Herodes soube que Pedro havia escapado, ordenou a execução dos guardas encarregados de vigiá-lo. Além disso, debates importantes surgiram na igreja primitiva sobre a necessidade dos gentios convertidos ao cristianismo seguirem a lei judaica, incluindo a circuncisão. O Concílio de Jerusalém foi convocado, reunindo figuras-chave como Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago para discutir essa questão. Pedro recordou à Assembleia como Deus o escolhera para pregar o Evangelho aos gentios, enfatizando que Deus conhecia o coração dos crentes gentios e demonstrou sua aceitação ao conceder-lhes o Espírito Santo. Ele argumentou que não se deveria impor o jugo da lei mosaica aos gentios, observando que nem os ancestrais judeus nem os crentes judeus conseguiram cumpri-la. Essa decisão, conhecida como o Concílio de Jerusalém, foi fundamental para estabelecer que a salvação vinha pela fé em Jesus Cristo, independentemente da estrita observância da lei judaica, abrindo o caminho para o ministério entre os gentios. Pedro teve um papel essencial nesse concílio, afirmando a crença de que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Seu discurso influenciou significativamente a decisão do conselho, que concordou em não sobrecarregar os crentes gentios com tradições judaicas, como a circuncisão ou a completa observância da lei mosaica. Após o Concílio de Jerusalém,
Pedro continuou suas viagens, pregando e espalhando a fé cristã. Embora os detalhes de suas viagens não sejam totalmente conhecidos, algumas fontes indicam que ele pode ter ministrado em várias regiões, incluindo a Ásia Menor. Além disso, Pedro escreveu epístolas que fazem parte do Novo Testamento. A primeira epístola de Pedro é endereçada aos cristãos exilados dispersos por diversas regiões, oferecendo encorajamento e instruções diante das dificuldades. Nessa carta, Pedro destaca temas essenciais como a esperança, a perenidade da palavra de Deus e a importância de levar uma vida de santidade, mesmo diante de perseguições e provações. Ele exorta os crentes a manterem sua fé e perseverança em meio às adversidades. Na segunda epístola de Pedro, o apóstolo adverte contra a influência dos falsos mestres que surgiam e ameaça o crescimento espiritual da comunidade cristã. Ele incentiva os fiéis a se aprofundarem no conhecimento de Jesus Cristo e a continuarem crescendo na fé. Além disso, Pedro reafirma a certeza do retorno de Cristo e ressalta a urgência de se viver de forma piedosa e vigilante, aguardando o cumprimento das promessas divinas. De acordo com a tradição cristã, Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Segundo relatos, ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Acredita-se que seus restos mortais foram sepultados na colina do Vaticano, onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro. Estudos arqueológicos e históricos, especialmente os conduzidos no século XX, reforçam essa tradição. Durante escavações sob a Basílica de São Pedro na década de 1940, foi descoberta uma necrópole romana. Dentro dessa área, foi encontrado um túmulo que muitos acreditam ser o de Pedro. Os ossos ali encontrados foram analisados e identificados como pertencentes a um homem robusto, com idade aproximada de 60 anos, correspondendo às descrições históricas de Pedro. A Igreja Católica vê o Papa como sucessor de Pedro, considerado o primeiro bispo de Roma. Além disso, líderes cristãos de diversas denominações reconhecem a importância de Pedro na fundação e edificação da Igreja de Cristo. Sua trajetória, desde humilde pescador até apóstolo e líder da Igreja, é um exemplo de transformação, liderança espiritual e redenção. As epístolas atribuídas a Pedro desempenham um papel crucial na doutrina cristã e continuam a inspirar gerações de fiéis ao longo dos séculos. Seu legado, tanto em vida quanto em sua morte, reflete a força de sua fé e seu compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Nos esforçamos muito para criar este vídeo, dedicado à análise das Sagradas Escrituras. No entanto, compreendemos que somos falíveis. Caso você identifique algum erro ou imprecisão, pedimos gentilmente que nos ajude com correções fraternas. Se você gostou do nosso conteúdo, apoie-nos com sua inscrição no canal e curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas. Fique agora com nosso vídeo sobre o Davi, o rei escolhido por Deus que enfrentou Golias. Que Deus o abençoe sempre.